Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo este vídeo, que seja para a glória de Deus e conforto da tua alma. Gostaria de ler aqui, fazer uma reflexão aqui na Bíblia, em Números capítulo 23. Glória a Deus. Então, no versículo 18, então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glória a Deus. Que esses versículos que eu li para vocês já conhecem, está na Bíblia Sagrada, não é segredo para ninguém. E aqui foi quando o rei de Moabe mandou chamar a Balaão, porque ele estava com medo do povo de Israel, que era um povo muito numeroso, que tinha saído do Egito, e a fama de Israel corria, né? Pelos lugares que ele passava, que as pragas, o Mar Vermelho. Então, Moabe estava com medo. E ele mandou buscar a Balaão uma vez, mandou ir a Balaão, para que Balaão viesse e amaldiçoasse aquele povo. E ele foi, e da primeira vez Balaão não quis ir. Da segunda vez Balaão foi, porque a oferta foi grande. Era muito dinheiro para amaldiçoar o povo. Então, ele foi. Ele foi e não conseguiu amaldiçoar. Fez muita coisa, fez 7 altares, fez para lá, fez para cá. E o rei de Moabe levava ele para um lugar, levava ele para outro, mas não teve jeito. E por fim ele disse: porventura, diria ele, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Se Deus falou, está falado. Não tem mais o que fazer. Deus decretou, está decretado. Existem momentos nas nossas vidas que nós pensamos, que alguém pensa que nós não somos nada, que nos tem como nada, como uma coisa qualquer. Mas Deus ele nos ama de uma maneira extraordinária. Eu mesma, eu não consigo expressar o amor que Deus tem pela minha vida, pela minha alma. Aí você pode até perguntar: como é que você sabe que Deus te ama tanto assim? Sabe por quê? Por causa dos percalços que eu passei, por causa dos perigos que eu enfrentei, até perigos de morte. E Deus me livrou, e hoje eu estou aqui. Estou de posse de vitória, para dizer a você que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa.
Se Deus falou, está falado. Está falado, não tem quem possa fazer com que Deus volte atrás na sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem poder sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele zela para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu não tem como ser revogado. Sabe por quê? Porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus, Ele é fiel. Ele é fiel em todos os tempos em nossas vidas. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus forte, um Deus poderoso, um varão de guerra. Um Deus ao qual muita gente não conhece, mas precisa conhecer. Você já parou para pensar da sua vida? Por que você veio a existir? Por que você veio a nascer? Como você veio a nascer? E você pode até dizer assim, a senhora não sabe não como é que se nasce, não? Não, mas eu estou falando sobre a fecundação. São muitos óvulos, né? São muito esperma. E aquele que chegou primeiro foi aquele que fecundou o óvulo. E foi você o escolhido. Tinha muitos, mas você foi o escolhido para estar aqui. Agora você pensa, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Para quê? Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Tudo que Ele faz é perfeito. É perfeito. Nada do que Ele faz fica imperfeito, nada. Tudo é perfeito. Tudo é grandioso, porque um Deus grandioso só faz coisas grandiosas. Olhe para você, se olhe no espelho e veja você. Veja como os seus órgãos funcionam. Pense, comece a pensar como você foi gerado, por que você está aqui. Há um propósito maior para a sua vida. E este propósito se chama Jesus. É o propósito que tu tens, que tenho eu hoje para te oferecer. É a Jesus. Jesus, aquele que foi lá no Calvário, que morreu, que chegou aqui nessa terra, que só fez o bem, curou, expulsou demônios, foi xingado, foi humilhado. Mataram Jesus, mas Ele ressuscitou. E é esse Jesus que eu quero te oferecer hoje. O mesmo Jesus que Ele não muda. O que Ele determinou está determinado. Aquilo que Ele determinou para a tua vida está determinado. Deus não é o homem para que minta. Então se aquiete. Fique quieta, fique quieto. Deus, Ele está vendo todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se hoje você está no deserto, fique tranquilo. Deserto
não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. De passagem. Então você está passando. Se a tempestade está muito grande na sua vida, o verão de Deus vai chegar também. Do mesmo jeito que ele acalmou a tempestade naquelas duas etapas da vida que os discípulos estavam lá no barquinho, e veio uma tempestade, e Jesus acalmou. E veio outra tempestade, e Jesus acalmou. Até um dos seus discípulos viveu, quis viver, sentiu de viver algo extraordinário. Foi quando ele estava andando sobre o mar. E Pedro falou: Senhor, se és tu, faze-me ir até o Senhor. E ele disse: vem, Pedro. Jesus podia dizer a Pedro: não, fica aí, Pedro. Tu vem fazer o que aqui? Eu já vou para aí. Não, mas Jesus disse: vem, Pedro. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava tranquilo, estava andando por cima das águas, e não estava percebendo nada. Até que ele parou de olhar para Jesus. Aí foi o caos para ele. Aí ele ia afundando, mas ele disse: Senhor, socorre-me, me socorre. E Jesus foi lá, pegou Pedro: homens de pouca fé, por que duvidastes? E mesmo assim, nas nossas vidas, as tempestades vêm, as lutas vêm, as provas vêm, e às vezes é uma coisa em cima da outra e você fica só. E vai passando, e as dificuldades aumentando, e você já não sabe mais o que fazer. Mas enquanto você está a olhar para Jesus, está tudo bem. Jesus está no bar. Jesus está no bar. Ele vai acalmar a tempestade. Mas quando você deixa de olhar para Jesus e vai olhar para outras coisas, aí você se atrapalha, aí você começa a reclamar, aí você já não clama, mas você reclama, aí você fica dizendo que Deus esqueceu de você, aí você diz que Deus está castigando. Deus não castiga ninguém. Bote isso na sua cabeça. Deus não castiga ninguém, não. Tudo que acontece em nossas vidas são consequência das nossas escolhas. Às vezes Deus quer mostrar a você, quer te provar por algo para te dar. Como você vai fazer uma prova numa escola, você está estudando e você vai fazer a prova final. E assim Deus faz nas nossas vidas. Mas é que para que você tenha, e você tenha experiência para contar. Mas tem coisas que você passa na sua vida que são consequências das suas escolhas, do que você escolheu. Então escolha certo. De hoje em diante, se você fez muitas escolhas erradas, comece a fazer as escolhas certas. A primeira escolha que você deve fazer é deixar que Jesus entre na sua vida, que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Que você possa
saber que Deus é Deus, que Ele morreu por você, que Ele se entregou, Ele entregou a vida dele. Ninguém a tomou, não, Ele que deu. A palavra de Deus diz, eu dou, ninguém tira a minha vida, eu dou. Pense num Deus poderoso. Então, por aqui, eu estou encerrando, dizendo para você, repetindo para você, que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é fiel, Ele é justo e é verdadeiro. Pense, veja sua vida, procure pensar em algo que você possa fazer, que possa chamar a atenção de Deus, que possa agradar a Deus. Seja fiel a Ele em todo tempo, porque Ele sempre vai ser fiel a você, independente do que aconteça. Ele sempre vai ser fiel. O povo de Israel sempre foi um povo obstinado. Sempre foi um povo obstinado. Por qualquer coisa eles estavam pecando. Deus, principalmente na idolatria, de adorar outros deuses. Como é que eu posso adorar outros deuses se Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou, todo poder foi me dado no céu e na terra. Não sobrou nada para ninguém. Se ele disse que todo poder foi dado a ele, então todo poder foi dado a ele. Então não sobra nada para ninguém. Porque se sobrar, a conta não fecha. Não sobra nada para ninguém. Porque o nosso Deus, Ele falou que todo poder foi dado a Ele, no céu e na terra. Se eu posso falar, adorar a esse Deus, como ele disse, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Chegou este tempo, nós estamos nesse tempo. Estou pedindo hoje, Abba Pai, Abba Pai. Que Deus possa fazer um mover na sua vida, que Deus possa transformar, colocar algo novo na sua vida, que você possa vencer os obstáculos, que você possa fluir, cantar e dizer, só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus forte. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja de tudo quanto é mal. Que possamos hoje refletir no que Deus quer de nossas vidas. Por que eu estou aqui? E clame pelo avivamento, porque Jesus disse que nos últimos dias derramará do seu Espírito. Que haja avivamento na sua vida, que haja avivamento na sua história, que hoje você possa dar um rumo à sua vida e saber que só Jesus é a solução para todos os teus problemas. Não importa quais sejam, que seja grande e que seja pequeno. Não importa. O nosso Deus, Ele resolve tudo. Tudo Ele resolve. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus.